novo! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje mais um De Olho na Regra. É um quadro que a gente fala um pouquinho aí, algumas dúvidas frequentes que a gente recebe em nossas redes sociais sobre assuntos vicentinos, né? Sobre a regra que a gente utiliza dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Hoje o nosso convidado é o Helder. E a gente veio aqui hoje para responder algumas dúvidas frequentes que a gente recebe sobre CCA, sobre Conferência de Crianças e Adolescentes. Vamos lá. Bora lá, confrade? Pergunta uma das que a gente mais recebe. Qual a idade dos membros pertencentes à CCA? Sobre isso, é uma dúvida boa, né? De acordo com a regra artigo 74, a gente for lá na regra, né? Ela diz lá que a gente tem que buscar membros a partir da idade de preparação para a primeira Eucaristia. Então, aí, a partir quando a gente coloca na regra, entre 8 e 15 anos. Essa é a idade e a faixa etária dos membros da CCA, de acordo com a regra. Na prática, tem criança com 7 anos aqui em Jacareí, por exemplo, tem criança que entra para a conferência com 7 anos. Porém, na regra é de 8 a 15. Isso, Mas na prática, às vezes pode por um ano a mais, um ano a menos. Às vezes até menos, até, sei lá, antes de 6 anos, depois até um pouco mais, mas aí são exceções, né? Segunda pergunta, para participar de uma CCA, a criança ou adolescente precisa estar fazendo catequese ou crisma? Não, a ideia é assim, a gente coloca que ela tem que ser a partir dos 8 anos, né? A gente está buscando a partir da preparação para a catequese, para a primeira Eucaristia, né? Por quê? Porque a gente já supõe que a criança já sabe ler e escrever, já consegue entender, né, como é que funciona. Ela vai saber entender, por exemplo, ler a regra, fazer as orações, tudo que precisa dentro da conferência, né? Que é uma conferência escola, né? A catequese. E já, em paralelo já está recebendo a instrução nossa, que é a catequese, né? Ou seja, está se formando, né? Ali junto à parte espiritual. Então a gente busca isso. Mas, por exemplo, se for pegar hoje em dia, em muitas paróquias, né, você vê criança, adolescente já com 12 anos, 12, 13 anos já fazendo crisma, né? Então, por exemplo, entre 13 e 15 anos, elas já não estão mais fazendo nada dentro da igreja, né? Então ela não precisa necessariamente estar ali no meio para catequese ou crisma para participar da CCA. Mas precisa ser católico. Sim, a gente é um movimento católico, né? Então a gente busca isso, né? Às vezes tem, colocando assim, né, o que eu vejo assim no dia a dia, né? Às vezes tem gente crianças principalmente, né, de filhos assistidos tal, que não tem aquela mesma instrução, às vezes, que muitas pessoas têm, né, dentro da sociedade, né? Então ali não é às vezes não é católico, não sabe o que é e tal, e está participando com a gente, né? Só que mesmo assim são casos que a gente tem que ficar muito atento, né? Com muito carinho e tentar ver se a pessoa recruta, né? Às vezes com o tempo a pessoa descobre que não é o lugar dela. Aí ela naturalmente ela sai. Mas muitos aí chegam e a partir disso começam, às vezes precisa ser batizado, fazer a primeira Eucaristia. Tem esses casos que acontecem. A partir de qual idade ocorre a transferência do membro da CCA para uma conferência de adultos? Antes de você responder, só complementar essa pergunta. Como a gente falou na primeira, é de 8 a 15 anos as conferências de criança e adolescente. Então é nessa faixa etária que a gente trabalha, né? Isso. De 8 a 15 anos. Uhum. Quando completa 15 anos, precisa ter uma transferência, será como se fala? Transição. Fala um pouquinho. Então, a nossa transição ali, né? Quando a gente coloca a faixa etária até os 15 anos, né? Porque depois dos 15 anos ali, ela já normalmente, um adolescente já está com uma outra cabeça, já é mais jovem e tal, então a gente tem que buscar essa transição a partir dessa idade. Na verdade, assim, o ideal a gente começa um pouco antes, né? Às vezes, sei lá uma preparação antes já. Né? Lá para os 13, 14 anos, a gente já começa a conversar com aqueles adolescentes e falar para eles que eles mais para frente, vão ter que passar a participar de uma conferência de adultos, jovens e tal, né? Então, nesse período aí, o ideal é que seja até os 15 anos, para que eles já tenham um amadurecimento e já façam a transição para uma conferência de adultos, jovens. Certo. A transição tem que ocorrer. A transição tem que ocorrer, né? Porque é o tempo, né? Que é o amadurecimento, né? A gente está numa modelo, né? Que a gente fala que é modelo de conferência escola, né?
a partir desse momento eles já estão assim mais maduros, eles já conseguem encarar um trabalho de verdade, assim, de fato, com todas as consequências que a gente tem como uma conferência de adultos, né? Então tem que ter essa, digamos assim, florescer, né? Elas têm que ir para uma conferência de E jovens é um adultos. trabalho também meio que tem que começar lá atrás, que nem você falou. As conferências de criança e adolescente tem um orientador, um adulto, membro vicentino, né? Que toma conta dessas crianças na conferência. Toda conferência CCA tem que ter um orientador. O que eu vejo um pouco na prática, confrade, é que às vezes falta um pouquinho de preparo desse orientador para conseguir fazer essa transição depois. Porque já complementando aqui a pergunta número 4, que é, pode os membros de CCA fundarem uma conferência de jovens quando vai fazer essa transferência, né, essa transação, enfim, da conferência de CCA, que seria da conferência de CCA para uma conferência de adulto. Mas na prática, às vezes, como que fala? Essa troca de conferência, na prática para o adolescente ali fica meio difícil, às vezes não pode ser só culpa do orientador, mas tem todo um trabalho por trás. Eu sei que no manual fala sobre eles fazerem tipo estágios, né, nas conferências de adulto, para são N fatores, né, que acontece isso. O que a gente vê muito na prática aqui, pelo menos que é uma realidade nossa, aqui dentro do Central de Jacareí, acredito que até nível metropolitano, pode ser que seja, que acontece que eles saem das conferências de criança e daí aquele grupo específico quer fundar uma conferência de jovens. Fala um pouquinho sobre. Bem, a pergunta é ótima, né? Porque são desafios que a gente ainda tem que enfrentar, que a gente realmente tem no dia a dia. E em todas as regiões a gente vê isso, tá? Que é essa transição. Tem casos de sucesso, casos muito legais, que a gente ainda vai explorar mais, mas em geral a gente vê muito essa questão que você colocou. Quando chega lá, por exemplo, eles estão num grupinho ali, eles formam um grupo, assim, normalmente um grupo fechado ali na conferência, que eles, assim, são muito amigos ali dentro, né? Como é que você vai explicar para eles, ou na prática? Explicar até é fácil, mas na prática, tirar eles dali daquele grupo e colocar numa outra conferência, num outro ambiente, com outras pessoas que eles não conhecem, num ambiente que eles se sentem, assim, meio tipo um peixe fora d'água, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem bastante. Aí surge, por exemplo, essa pergunta, né? Da questão, eles podem sair aquele grupo lá, por exemplo, são 8 adolescentes, estão mais ou menos na mesma faixa etária, aquele bloco, aí eles vão sair mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem esse negócio também, que se você, por exemplo, você vai lá e arranca um deles só e coloca numa outra conferência, muito provavelmente ele não vai ficar naquela conferência, ele vai acabar saindo. Ou ele vai querer forçar a barra para entrar de volta na CCA, ou ele vai sair. Então a gente tende a ver se aquele grupo consegue ser transferido todos, sei lá, 3, 4, às vezes até mais membros para uma conferência de jovens adultos, né? Surgiram essas dúvidas, né? A gente pode montar uma conferência então de jovens a partir desse grupo? Pode, né? Na regra não diz nada contra isso. Só que a nossa orientação, isso vem de cima, e já por pessoas que têm muito mais experiência de caminhada aí nas CCAs, não é legal fazer isso, né? Porque a gente busca nessa transição justamente o amadurecimento deles. Então a gente vai colocar lá, a gente tem que fazer de alguma forma que seja a transição mais lisa, assim, mais tranquila. Para não perder possível. Esses adolescentes. Para não perder eles. E para que eles passem por uma conferência realmente que não comece do zero. Uma conferência que já tem experiência. Porque a ideia não é a gente, por exemplo, como sociedade, o pessoal às vezes, por exemplo, por um lado fala que tem crianças e por outro lado fala que tem velhos, né? Mas o que a gente tem que trabalhar isso no nosso desafio? É fazer o adolescente conversar com o mais velho. Porque é justamente isso que a gente vai fazer. Na nossa religião, a gente vai passando de um bastão de um para o outro, né? É a troca de experiência, né? Então, exatamente, a troca de experiência. Então, você fazer esses adolescentes passarem por uma conferência de adultos, de jovens, você, digamos assim, você recebe a sua vitória. Porque você conseguiu fazer essa transição legal. Eles amadureceram. Se eles saem dali para formar uma conferência de jovens, o que provavelmente vai acontecer? Eles começam super empolgados. Beleza, eles vão continuar, mas depois eles vão ficar adultos, ficar mais velhos e tal. E aí, provavelmente essa conferência vai morrer ou, sei lá, vai ficar meio estagnada. Não dá continuidade, né? Então é uma coisa legal assim, na hora... Peraí que nós tivemos uma pequena campainha no meio do conversa. Peraí, pode atender lá.
negócio aqui. Vai tá rindo, tô tá rindo.